Pessoal, nossa aula de língua portuguesa vai falar sobre conjunções coordenativas. É um assunto que vocês já viram desde lá dos anos iniciais do ensino fundamental. Vocês conhecem conjunções, usam conjunções diariamente para se comunicar com as pessoas, é normal, né? Então, agora a gente vai estudar de maneira mais sistemática e vai aprofundar um pouquinho. Por quê? Porque nós vamos é, mais uma vez, avançar na análise do período composto. Isso é importantíssimo para a produção escrita e oral de vocês. Você vai falar, vai se comunicar com as pessoas. Como é que você vai expor, por exemplo, uma ideia de conclusão? Você vai expressar a sua opinião e como é que você vai concluir? Normalmente você vai usar uma conjunção conclusiva, é o portanto, né? Olha, eu entendo que tais fatores, tais, tal, faz uma enumeração, por exemplo, e depois diz, portanto, o resultado, portanto, o pensamento mais próximo, ou mais razoável com relação a esse assunto é tal. Você usa a conjunção portanto, logo, ok? Vamos então assistir ao vídeo e depois as questões propostas e o material está sendo mandado em PDF para vocês para poder ser trabalhado. Conjunções são vocábulos gramaticais invariáveis, não se flexionam para o plural ou para o feminino, que ligam palavras ou orações. As conjunções são fundamentais na construção de ideias complexas, expressas por frases formadas por períodos compostos. Há dois grupos de conjunções: as coordenativas, o nosso assunto de agora, que ligam orações independentes, e as subordinativas, que ligam orações subordinadas a uma principal. As conjunções estabelecem a complexidade que o usuário da língua deseja dar a seu discurso. O discurso aqui entendido como a nossa fala ou aquilo que nós produzimos por escrito. As conjunções coordenativas ligam orações independentes, isto é, orações que subsistem sem exercer uma função sintática para outra oração e sem a necessidade de ser complementada. Usamos, por exemplo, as conjunções conclusivas para, obviamente, deixar clara uma conclusão em uma fala ou em um texto escrito. A atuação do árbitro não influenciou no placar do jogo, portanto, o resultado foi justo. É um trecho adaptado de matéria jornalística. No lugar do portanto, poderia ser usado então ou logo. A atuação do árbitro não influenciou no placar do jogo, então o resultado foi justo. A atuação do árbitro não influenciou no placar do jogo, logo o resultado foi justo. Lanterna Verde, o bandido fugiu, mas vamos pegá-lo lá embaixo. Ele é mesmo o ladrão, Batman, então vamos. Batman conversa com Lanterna Verde. Na fala do Batman encontramos: Lanterna Verde, o bandido fugiu, mas vamos pegá-lo lá embaixo. A conjunção mais liga duas ideias que se opõem. A de um criminoso fugir, no caso aqui, é ligada à ideia de ir pegá-lo. Por que são opostas? Justamente porque é uma situação que vai ser, aqui no caso, corrigida. A fuga do bandido vai ter que ser corrigida pela ideia de pegá-lo, quer dizer, uma situação de oposição, de adversidade. Na fala do Lanterna encontramos uma conclusão. Ele é mesmo ladrão, Batman. Então vamos. O então aqui poderia ser o portanto, poderia ser o logo, dando a ideia de concluir que seja mesmo o ladrão, aquela pessoa que fugiu. Mais um exemplo. Você é meu melhor amigo, por isso não brigamos. Gosto dele, mas ele vai me soltar e eu vou pegá-lo. O cachorro é melhor amigo do gato? Em você é meu melhor amigo, por isso não brigamos, o gato tenta explicar ao cachorro que eles não brigam pelo fato de o cachorro ser o melhor amigo dele.
O gato explica, na verdade, né? Se o cachorro entendeu ou não é outra história. Por isso é uma conjunção explicativa, que liga a segunda oração, que expressa uma explicação do que é declarado na primeira oração. Para entender as conjunções coordenativas, vamos fazer análise linguística dessa classe gramatical pela conceituação e pela exemplificação. Em seguida, apresentaremos algumas questões respondidas. São apenas duas. Há 5 tipos de conjunções coordenativas, que exercem funções específicas na composição de ideias: as aditivas, as adversativas, as alternativas, as conclusivas e as explicativas. Estão aqui em ordem alfabética. As aditivas introduzem uma oração que expressa uma ideia de adição, de soma, de acréscimo a outra oração. Exemplos mais usados: e, nem, mas também, bem como, nem só. Ontem pela manhã encontrei um amigo e conversamos muito. Aqui temos a soma de duas ideias, representadas aqui por duas orações, ou expressas por duas orações. Encontrar um amigo e conversar muito com ele. Essas são as ideias somadas. As adversativas introduzem uma oração que expressa uma ideia de contraste, de ressalva, de oposição, de adversidade entre orações. Exemplos mais usados: mas, porém, todavia, entretanto, contudo, no entanto. Marcos correu, mas não alcançou o ônibus. Marcos correu, porém não alcançou o ônibus. Entretanto, não alcançou o ônibus. Aí o aluno pergunta: professor, por que são tantas? Porque não existe só o mais. É óbvio que você produz o seu discurso, o seu texto, a sua fala. Se você repetir muitas vezes a mesma palavra, o mesmo vocábulo, o seu texto fica pesado, fica um pouco complexo demais, né? E ele fica desagradável, na verdade. Então, quando você utiliza variações de palavras com o mesmo sentido, no caso aqui, na composição de ideias, os conectivos diferentes, você está tornando seu texto mais fluente, tornando seu texto mais leve e, vamos dizer aqui, tornando seu texto mais bonito também. Inclusive, na aula de períodos compostos, vamos ver que você pode trocar a posição da conjunção para também tornar o seu texto mais fluente, mais leve. Mas esse é um assunto para outra aula. As alternativas introduzem uma oração que expressa uma ideia de exclusão ou de alternância entre termos ou outra oração. Exemplos mais usados: ou, ora, quer, seja. Você vai viajar ou ficar em casa no feriado? Olha só, uma ideia de exclusão aqui. Uma ideia vai excluir a outra. Viaja ou fica em casa? Seja agora, seja depois, conto com você. Aqui nós já temos a alternância. E olhando para essa palavrinha aí, seja, né? Conjunção, tá? Aqui no caso, conjunção, a alternativa. Conjunção, coordenativa, alternativa. Lembremos que conjunção é uma classe gramatical invariável, portanto, não se flexiona para o plural. Entretanto, o dicionário de Luiz Antônio Sacconi registra: o maior risco que o Brasil corre é que seus políticos, sejam do governo, sejam da oposição, não estejam à altura dos desafios e problemas do país. No caso aqui, sejam é empregado, o verbo aqui, ser, é empregado como verbo. Aqui nós temos um sujeito: seus políticos, sejam do governo, sejam da oposição, sejam seus políticos. No caso, nós não temos a conjunção, mas o próprio verbo ser, flexionado aqui para o plural. As conclusivas introduzem uma oração que expressa uma ideia de conclusão com a ideia expressa em outra oração com que se relaciona. Exemplos mais usados: portanto, logo, então.
pois, por conseguinte. Carlos não concordou com o resultado do concurso, então recorreu à justiça. Aqui poderia ser, portanto, logo, aquela ideia de variar a conjunção e manter o sentido da ideia expressa, no caso, pela oração que está sendo conectada a outra oração. As explicativas introduzem uma oração que expressa uma explicação em relação à ideia da oração com a qual se relaciona. Exemplos mais usados: pois, porque, que. A sala está muito quente, pois todos estão suados. Só para a gente ter uma ideia aqui sobre causa e explicação. As explicações são ideias independentes. As causas, ou as expressividades de causa em oração, são ideias subordinadas. Vamos ver isso? Não podemos confundir a conjunção coordenativa explicativa com a conjunção subordinativa causal. As explicativas ligam orações independentes. Estou sem dinheiro, porque minha carteira está vazia. Estou sem dinheiro, porque gastei tudo. Percebemos que na primeira frase nós temos uma explicação da declaração estar sem dinheiro. A carteira está vazia. Na segunda nós temos a causa. Gastar tudo é a causa de estar sem dinheiro. O porquê, portanto, na primeira oração vai ser uma conjunção coordenativa explicativa. E na segunda, uma conjunção subordinativa causal. Há uma outra diferença que nós podemos apontar aqui. Como são ideias independentes, orações independentes, no primeiro exemplo, ela está separada por vírgula, em razão de ser ideia independente, orações independentes. Na segunda, já existe uma subordinação, e aqui no caso, uma relação de causa não estabelece essa separação por vírgula. Vamos resolver algumas questões. E aí, vai fazer a prova para o Enem? Não, vou fazer nem trabalhar, nem estudar. Esse é bom, hein? Assinale o período que apresenta uma conjunção coordenativa adversativa. Você vai marcar a alternativa. Ele aponta o defeito dos outros, mas não reconhece os próprios. B. Não vou fazer o Enem. Nem vou trabalhar, nem vou estudar. C. Clara escolheu o próprio presente, portanto, ela ficou satisfeita. D. Carlinhos, ou você estuda ou assiste a TV. Ok? Vamos em frente. Assinale o período que apresenta uma conjunção coordenativa explicativa. A. Miguel chegou atrasado porque perdeu o ônibus. B. Cheguei atrasado à aula porque o sinal já havia tocado. C. Maria sabia as respostas porque estudou muito. D. A criança chorava porque estava com fome. Qual seria então a explicativa? A oração ou período que apresenta uma conjunção explicativa. Vamos às respostas? Na primeira, assinale o período que apresenta uma conjunção coordenativa adversativa. Olha só. Todavia. Ele aponta o defeito dos outros, todavia, mais, entretanto. Está colocada aqui a resposta, né? Não reconhece os próprios. Então, essa é a conjunção que expressa, o caso aqui, o período, né? Que apresenta uma conjunção
coordenativa adversativa, ideia de oposição, apontar o defeito dos outros, não reconhecer os próprios. A 2. Assinale o período que apresenta uma conjunção coordenativa explicativa. A resposta, então, cheguei atrasado à aula porque o sinal já havia tocado. Pois o sinal já havia tocado, né? Pode ser substituído ali. As outras são causas. Miguel chegou atrasado porque perdeu o ônibus. Maria sabia as respostas porque estudou muito. Causa. A criança chorava porque estava com fome. Causa do choro. A atividade de vocês é resolver essas questões propostas. São questões objetivas. Você precisa apenas mandar o número, né? E a resposta que você encontrou. Não precisa colocar A, B, C, D e marcar. Você coloca lá, número 1, aí você coloca a letra correspondente. Tá? Não esqueça de colocar o nome, a turma e a data para eu relacionar a resposta que você está dando à atividade de hoje. Coloca no material, não é colocar na mensagem WhatsApp. Então, primeira questão, todas elas tratam de períodos compostos em que há uma situação a ser questionada relativa ao emprego da conjunção e, evidentemente, que tipo de relação essa conjunção estabelece no período composto. Estamos usando apenas aqui o período composto por coordenação. E são 5 conjunções, então as conjunções vão gerar orações coordenadas, sindéticas, no caso, quando aparece a conjunção, com o sentido que aparece ali: adição, adversidade, oposição, conclusão, explicação e alternância. Tá? Aquela ideia do ou, né? Ou você estuda ou você trabalha. Ok? Então, são 10 questões objetivas, enviar as respostas. Tá bom? Vou guardar, então, a participação de vocês.